Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, e agradeço por estar a ver. Hoje eu não quero comentar uma notícia, mas um conjunto de notícias que acabam por chamar a atenção pela sua incoerência. Então vamos lá. Maior feriado do ano, o dia mais importante em termos de celebrações do ano na Rússia. É o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, o dia 9 de maio, é um dia muito importante para o país, é um dia em que se celebra a paz, a vitória sobre os regimes totalitários e arrogantes, no caso aqui especificamente da Alemanha nazi. E como é que se celebra a paz? Como é que se celebra a vitória sobre um regime totalitário arrogante? Através de uma grande parada militar, uma demonstração de força bélica e um discurso feito completamente distanciado daquilo que é a realidade, claramente totalitário e claramente arrogante. Portanto, incoerência absoluta. Dia das Mães nos Estados Unidos da América. O Dia das Mães foi instituído ou iniciado por uma senhora evangélica no segundo domingo de maio. Então é este o dia em vários países do mundo, no caso dos Estados Unidos, onde começou esta tradição. Portanto, este é um dia de celebrar a maternidade, é um dia de celebrar a mãe, é um dia de celebrar aquela que dá à luz a filhos. E como é que se celebrou nos Estados Unidos? O que é que marcou o Dia das Mães, o dia da celebração da maternidade nos Estados Unidos? Bem, grandes manifestações a favor do aborto. A propósito daquela notícia, de uma fuga de informação que diria que possivelmente o Supremo Tribunal Americano irá voltar atrás na colocação a respeito da lei do aborto. E então, grande manifestação feita contra o juiz do Supremo, que teoricamente teria escrito esta ideia ou esta posição e que eventualmente vai passar. Atenção, tudo isto ainda é ideia, tudo isto ainda está no futuro, tudo isto ainda é possível, sendo ele um juiz do Supremo Tribunal, contrário às leis federais, manifestações violentas nas imediações da casa deste senhor juiz, uma das principais autoridades jurídicas do país, com slogans violentos, inclusive depois com ataques violentos a várias organizações, por exemplo, ataques com coquetéis Molotov incendiando instalações de organizações que são a favor da vida. Entraram grupos, digamos, pro-choice, ou seja, a favor da escolha, de liberdade da mulher, entraram dentro de instalações religiosas como igrejas católicas, interrompendo a missa e os cultos de forma violenta. E a grande questão aqui é, num dia em que se celebra a maternidade, a ênfase dada é a mulheres que não querem ser mães. Estamos a celebrar a mãe e celebramos a mãe, digamos, dando a voz a mulheres que não querem ser mães e que interrompem a gravidez. Enquanto isso, em Portugal, o nosso Sistema Nacional de Saúde, o nosso Ministério, instituiu como regra que os médicos das unidades de saúde familiar que tenham números significativos de interrupções voluntárias da gravidez vão ser diminuídos na sua remuneração. Ou seja, nós queremos dar a liberdade, Portugal orgulha-se de dar a liberdade e do aborto ser uma coisa reconhecida no nosso país, mas se o médico tem várias utentes dentro do seu grupo de utentes que fazem aborto, ele é penalizado. E nós continuamos a tentar perceber aonde é que nós queremos chegar com estas posições. Há alguns anos foi criada uma organização por 3 mulheres afro-americanas. Essa organização tornou-se, digamos, uma grande força nos Estados Unidos e não só, chama-se Black Lives Matter. As vidas dos negros são importantes, elas são significativas. Teoricamente, este movimento era para valorizar a morte dos negros na mão das autoridades. E no caso dos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd, esse movimento passou a ter uma força muito grande. A verdade é que o Black Lives Matter tornou-se basicamente um movimento anarquista. Tem havido muitas informações contraditórias, como por exemplo o acumular de riqueza das senhoras que iniciaram este processo. Atenção, das 3 fundadoras, 2 se apresentam como queer do ponto de vista da sua opção sexual. E o que é que acontece? Bem, nas cidades mais liberais, dirigidas por governantes democratas, onde o Black Lives Matter tem mais liberdade de ação, porque levou à frente uma grande campanha contra a polícia local, o número de mortos dentro da comunidade afro-americana disparou. Mas disparou de forma exponencial. E mais uma vez perguntamos, mas espera aí, o movimento não era para melhorar a vida do afro-americano?
e nas cidades onde ele tem maior força estão a morrer mais afro-americanos. E eles morrem, sobretudo, 90% ou mais, na mão de outros afro-americanos. Ficamos com alguma dificuldade em perceber o que é que se passa. Bem, muito se fala na guerra e muito se fala na necessidade de cortar os recursos e fazer sanções contra a Rússia para que a Rússia não seja alimentada, enfim, em termos de dinheiro para tudo aquilo que vamos fazer. Então, muita alegria em Portugal, porque nós vamos mandar alguns carros de combate para ajudar o exército ucraniano. No entretanto, lemos que batemos um valor recorde de importações da Rússia no mês de março. O recorde de importações em Portugal de produtos petrolíferos da Rússia, mais de 150 milhões de importações foram feitas. Entre elas, bens essenciais, 8 milhões foram gastos em importar da Rússia peixe e marisco. Parece contraditório? Enfim. Durante muito tempo se falou do Covid e só se falou de Covid. E não se falava de outra coisa. E neste momento não se fala mais de Covid. Era como se o Covid tivesse acabado. Voltamos atrás em uma série de medidas. Estamos tranquilos porque, no entretanto, isto terminou. Bem, nos primeiros 9 dias do mês de maio, do nosso mês em que estamos neste momento, houve mais pessoas a morrerem de Covid do que em todo o mês de maio de 2021. E a nossa pergunta é, onde está a coerência de tudo isto? Bem, este conjunto de notícias, como eu lhe disse, tem em comum uma coisa, é que a profunda incoerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Entre aquilo que teoricamente se defende e aquilo que acaba por se verificar na prática. Entre o falar e o viver e o dizer e o pensar e o sentir. Estranho? Não. Isto faz parte da nossa humanidade. Esta é a realidade de cada um de nós. Tantas e tantas vezes nós fazemos coisas que, na verdade, se calhar nem concordam com aquilo que nós pensamos. A pressão do grupo, a pressão da realidade, a pressão do momento, de um contexto. Nós falamos aquilo que realmente não fazemos e defendemos uma posição e depois fazemos coisas perfeitamente contrárias àquilo que nós, em teoria, defendemos e que defendemos, às vezes, com muito rigor, com muita ênfase. Bem, esta incoerência não deve ser estranha, nem devemos ficar surpreendidos. Ela faz parte do facto de nós estarmos separados daquele que permitiria a coerência, a harmonia, o equilíbrio, a paz nos nossos corações. Estou a falar do nosso Criador, estou a falar de Deus. Nós fomos feitos para Ele, fomos feitos para viver com Ele e nele nós encontramos esta harmonia, este equilíbrio. Fala-se muito sobre alguns atributos de Deus que nós valorizamos muito como humanos. Deus tem todo o poder, Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as coisas, mas um atributo muito importante é a harmonia. Deus é perfeitamente harmonioso, Ele é totalmente coerente e nele não existe desequilíbrio. Ora, nós recebemos isto da nossa comunhão com Ele, assim como deixamos de o ter no nosso afastamento. É no nosso afastamento de Deus, no nosso pecado, que nós crescemos nesta incoerência, que faz com que nós tenhamos muita dificuldade em falar aquilo que vivemos, em ter equilíbrio e harmonia entre aquilo que nós teoricamente pensamos e aquilo que realmente nós vivemos. A solução para o mundo começa com a solução para cada um de nós, que é a nossa coerência individual, em realmente vivermos aquilo que nós queremos e dizermos aquilo que fazemos. E isto só se consegue através da ligação com o Senhor. E esta ligação só acontece ultrapassando o problema do nosso pecado, que é aquilo que Jesus veio fazer. Apenas quando nós nos arrependemos reconhecendo a nossa situação de pecadores e clamamos pelo perdão de Deus e entregamos as nossas vidas na sua mão, é que podemos viver a paz interior, a paz com Deus, que nos vai permitir a paz com o próximo e uma vida de coerência.